Fala aí galera, beleza? Nando Costa aqui. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui num formato diferente para eu entrar em detalhes e explicar algumas coisas que na verdade são o coração do áudio. Muita gente tem essas questões que eu vou discutir aqui hoje e na verdade você compreender é como se fosse a célula, né, do estudo do áudio. Se você compreender como é que funciona essa célula, esse átomo aqui, você consegue desenrolar várias coisas. Lembrando aí, se você não está inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, marque aí agora mesmo no sininho para receber as notificações. Nesse vídeo a gente vai falar sobre níveis PIC e níveis RMS, como que isso afeta a sua vida no áudio, né? O que é importante a gente entender? Muita gente confunde, principalmente a galera que está começando aí os seus estudos dentro do áudio, né? Entender realmente o que é um nível, né? Como que a gente mede, quais são realmente os níveis que a gente deve prestar atenção e que vão retratar para a gente um conteúdo do áudio. O que acontece é que na maior parte dos DAWs, por padrão, quando você está olhando os medidores lá, esses medidores eles são mostrados em nível PIC, né? Então você vê as pontas do áudio, né? Isso é o que você está vendo a maior parte do tempo ali. Então quando você vê no seu medidor, o seu áudio está batendo lá em -10, -5, está batendo em 0, por exemplo, o que você está vendo ali é o nível PIC. Quando a gente fala de nível PIC, é o que o próprio nome diz, são os picos da onda sonora. E eu vou mostrar aqui com exemplos, como que a gente deve entender esses níveis PIC e qual que é a relação para os níveis RMS, que são os níveis de média do sinal, tá? Então o que acontece? Se eu desenhar aqui, eu vou mostrar um exemplo, eu costumo mostrar isso aqui nos meus cursos, que é um exemplo bem didático e bem interessante para a gente compreender. Então eu vou fazer um desenho aqui, ó. Tá, eu estou representando um gráfico aqui, deixa eu até ver se dá para ver ali. Espero que dê para ver. A função do tempo, tá? A gente está no domínio do tempo aqui, e amplitude eu vou colocar aqui em dB, tá? No caso dBFS, como se fosse no computador. Então o que acontece? Esse formato de onda aqui, a gente vê comumente, quando a gente está olhando lá no DAW, por exemplo, um sinal de um bumbo gravado, né? Então o que acontece? Um sinal de bumbo gravado, ele é um sinal, né, não só do bumbo, mas caixa, qualquer instrumento de percussão, né, é um instrumento que a gente chama de transiente. Quando a gente fala que o instrumento é transiente, ele tem esse pico inicial, né? E muitas vezes ele não tem uma sustentação tão grande. O que acontece com um bumbo é que você bate, né, ele dá aquele estalo, pum, e já seca. Então você tem uma energia muito grande nessa entrada e depois o som seca, tá? Então, um som de bumbo, quando a gente fala que um som está transiente, ou a música tem muito transiente, né, seja um instrumento ou a faixa como um todo, a gente diz que essa faixa tem muito sinal PIC, tá? Então, quando a gente fala em sinal PIC ou nível PIC, a gente está falando, tá, de uma medição que é uma medição instantânea, mas geralmente é a medição que representa o ponto mais alto daquele sinal, tá? Então, por exemplo, a gente tem o nível PIC, vamos supor que o nosso bumbo bateu aqui em -10. -10 dBs FS, tá? Então se eu falo assim, o meu bumbo está batendo em -10, eu estou falando que ele está batendo em -10 dB, FS, full scale, que a gente está falando na escala digital aqui, tá? Nível PIC. No entanto, esse bumbo ele não tem uma média muito grande de sinal, porque ele bate e ele morre logo na sequência, é um som que é curto, ele tem curta duração, né? Por mais que você pense aí que você esteja trabalhando com um bumbo de bateria, um bumbo mais comprido e tudo mais e tal, mas por natureza o bumbo é um instrumento que não tem tanta sustentação, é diferente, por exemplo, de um sinal de um baixo, né? O sinal de um pad, por exemplo, né? Que você tem uma sustentação muito maior, tá? Então a gente diz que o bumbo é um instrumento que tem um sinal PIC, um nível PIC elevado, para um nível RMS baixo. E quando a gente fala RMS, é como se fosse a média do sinal, tá? Então a gente tem essa dualidade aqui, o PIC versus o RMS, tá? RMS significa Root Mean Square, tá? É uma média matemática desse sinal, tá? Root Mean Square. É uma média que representa, para os nossos ouvidos, é o que representa a nossa percepção de volume. Então o que acontece é que um bumbo, ou uma caixa, ou um tambor, né, são sinais de instrumentos gravados que têm baixa percepção de loudness, né, de sensação de volume. E isso tudo associa com esse papo todo que a gente já teve aqui no canal
sobre loudness, né? Tudo muito, muito ligado. Tanto é que o RMS, né? O RMS, a medida nível RMS e a medida de loudness, né? Que inclusive eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre loudness, são medidas irmãs, né? Então basicamente elas representam uma média do sinal, é como o nosso ouvido percebe, tá? Obviamente o loudness ele é otimizado e é a medida que é mais utilizada hoje em dia para normalização dentro das plataformas digitais e tudo mais, mas é baseado nessa leitura de nível RMS. Então é importante entender o seguinte, se eu tenho um sinal de bumbo, eu tenho um sinal que tem muito nível peak e pouco nível RMS. Em compensação, imagina que eu tenho, deixa eu apagar aqui, ó. Imagina que eu tenho um sinal do baixo, tá? Então o que acontece? Eu tenho um sinal do baixo assim, ó. Tá? Então vou fazer aqui o gráfico mais ou menos parecido, ó. Eu tenho o domínio do tempo aqui, amplitude em dBs aqui, tá? Então o que acontece? Esse sinal aqui do baixo, ele é um sinal que ele é mais cheio, ele sustenta durante mais tempo, ele tem menos nível peak. Se você observar um baixo tocado com o dedo de uma forma suave, a onda dele é muito mais constante. Então significa que ele tem menos transiente, ou seja, ele tem menos esse pico mais alto, né? E ele sustenta o sinal por mais tempo, tá? Então a gente diz que um sinal do baixo, ele é um sinal que tem uma relação de pico para o RMS, né, menor do que o sinal do bumbo. E isso é uma coisa que é importante a gente entender. Então o nível peak por si só não tem um significado, né? Ele é totalmente relativo. A gente começa a ter significado do nível peak quando a gente começa a levar em consideração também qual que é a média do sinal. Então, por exemplo, se eu tenho o nível do baixo aqui no mesmo nível peak do que o meu bumbo, para o meu ouvido eu não preciso nem ouvir o que está aqui. Para o meu ouvido eu já digo que esse sinal do baixo ele soa muito mais alto. Por que ele soa mais alto? Porque ele tem mais nível RMS, mesmo que o nível peak dele seja idêntico ao bumbo. Às vezes o nível peak dele, inclusive, está bem abaixo do que o nível do bumbo, só que a percepção de volume para os nossos ouvidos, né, a sensação de volume, é muito maior, tá? Isso é uma coisa que é muito importante. Então, quando você pensa em nível peak, e existem várias discussões em cima disso, vocês já devem ter visto aí a galera falando qual que é o nível ideal, né, para os instrumentos numa mixagem e tal. Eu acho que é até uma discussão boba para a gente fazer, porque tudo é muito relativo. Igual se você falar assim, eu começo a minha mixagem, eu coloco meus faders em, sei lá, menos 10 para bumbo e caixa, menos 15 para, sei lá, tambor, menos não sei quanto para voz. Isso é uma baboseira. Por quê? Porque simplesmente não funciona. Você está se baseando num nível pré-determinado, entre aspas, de um som que você nem ouviu e você não sabe qual que é a percepção de volume dele. Você pode ter um bumbo muito mais transiente do que o outro, um sample de bumbo muito mais transiente do que o outro. Você pode ter, por exemplo, o que a galera usa em rap, né, o bumbo, né, com o som do baixo sintetizado junto, né, o som RMS desse sinal é muito maior do que simplesmente do kick sozinho, né? Então você não pode ter um ponto de referência sem você entender qual que é a origem do seu áudio, né? Qual que é vamos dizer, o shape do seu áudio, né? Então é muito importante que você compreenda isso. Não leve em consideração esses detalhes, porque são coisas totalmente relativas. Você não tem como dizer onde você vai começar com o seu fader, porque você não sabe qual que é a constituição daquele som. Por exemplo, se você fala assim, eu começo a minha voz com um nível tanto no fader. Você não sabe se a voz foi gravada natural, você não sabe se a voz já foi processada e comprimida, porque quando ela é comprimida, você reduz a diferença entre o nível peak e o nível RMS. Então, a sua percepção de volume já vai ser mais alta, por natureza, né? Então, o que comanda tudo no nosso áudio, quando a gente fala do trabalho no áudio, o que comanda é a relação entre o nível peak e o nível RMS. Se você falar só do nível peak sozinho, você não tem nenhum ponto de referência, porque o nível pico sozinho não é nada. Tanto é que muita gente vem me perguntar, e vem aquela clássica dúvida, né? Cara, a minha música tá com nível em 0 dB, peak, mas está soando baixa. Por que ela está soando baixa? Porque o seu peak está no 0 e o seu RMS está
está muito mais baixo. Como é que você faz ela soar mais alta? Você não tem como simplesmente subir, porque o 0 dB é o limite, 0 entre aspas, né, próximo de 0. 0 dB é o limite da escala digital, então você não consegue subir o áudio. Como é que você sobe ele? Você vai ter que comprimir e com ganho de compensação você sobe, né? Aquilo que a gente vê em vários vídeos aqui no canal, que eu falo sobre compressão e também lá no meu curso de compressão criativa. São artifícios para você manipular a sua percepção de volume, tá? E aí você consegue ganhar loudness e a música parecer mais alta e ela nunca vai passar do 0 dB fs, né? Então, o que é importante pra gente aqui não é entender só o nível peak e não é entender só o nível RMS também, tá? Porque isso aí também tem várias considerações. O importante é a gente entender qual que é a relação entre o nível peak e o nível RMS. E aí surge uma denominação que alguns de vocês já devem ter visto, é o que a gente chama de crest factor, né? O fator de crista, tá? Crest factor é basicamente a diferença entre o nível peak e o nível de média do sinal, né? O RMS do sinal, tá? Então, se você tem lá um sinal onde está batendo, sei lá, em -1 e você tem o seu RMS em -15, por exemplo, você tem um crest factor de 14 dBs, né? Então seria a distância. Muitas vezes você pode entender isso também como a variação dinâmica, ou headroom do sinal ali, né? Que é a margem entre a média que ele está até o topo do pico dele, tá? Existem alguns outros termos que vocês podem já ter ouvido falar em cima disso aqui, que é o PSR, tá? Ou PLR, tá? Peak to Short Term Ratio ou Peak to Loudness Ratio, tá? Porque esses dois termos são mais associados, é a mesma coisa que o crest, mas são mais associados às leituras, ao invés de você ler RMS, você vai ler o loudness, tá? Que é o que está muito em voga agora, é o que a gente usa para fazer esse trabalho todo de entendimento, né, masterização para plataformas, normalização de áudio, se você vai preparar o seu áudio para comercial, para TV, enfim, é tudo, você se baseia nisso aqui. Então, quando você compreende o que é o PSR, o que é o PLR, né, você começa a realmente ter significado para o áudio, tá? Então, o que acontece? Se eu falo que uma música tem um PLR de 10, por exemplo, significa que ela tem uma distância, né, do nível peak para o loudness, né, de 10, vamos colocar aí 10 loudness units, né, ou se você falar em RMS, 10 RMS, 10 dBs RMS. Então, é uma medida do loudness. Quando a gente fala do PLR, a gente tem mais referência com loudness long term, né, eu falo sobre long term, short term naquele vídeo que eu apresento toda a questão de loudness, toda a discussão e tal, mas o PLR é mais relacionado com o loudness geral da música, né, o valor integrado ou long term. O PSR é relacionado com o valor short term, então ele vai ser importante para a gente observar qual que é essa relação entre loudness e pico nas partes mais fortes da música, nas partes momentâneas, né? Por isso que é o short term. Então você tendo como ponto de partida isso aqui te ajuda a ter muitas informações sobre a mix. Um outro comentário, uma outra dúvida que muita gente pergunta é o seguinte: qual que é o nível ideal para você gravar um instrumento quando você está captando, né? A resposta que eu vou te dar está aqui, basta compreender como que esse instrumento se comporta, como que é o shape dele, né? A forma que você grava um som de bumbo, um som de caixa, é diferente da forma que você grava um som de um pad ou um som de um baixo suave tocado com o dedo. Por quê? Porque eu já te expliquei aqui, porque o shape do sinal é totalmente diferente. Então, se você simplesmente se basear num determinado número, não funciona. Qual que é o número o nível que você grava um bumbo ou uma caixa? Depende de como que é o som daquela caixa, depende de como o baterista está tocando, depende o quão dinâmico aquela sala vai retratar o sinal da caixa. Dependendo da sala que você está gravando a sua bateria, por exemplo, você pode ter várias paredes com muitas reflexões, e isso vai criar um som muito mais transiente do que uma sala com menos, né? Com menos reflexão. Então o que acontece? Você tem que ouvir, tem que analisar. Você sabe que o seu sinal nível peak nunca vai poder passar do 0, senão ele distorce, tá? Então essa é uma regra, nunca passar do 0. Mas você tem que permitir um limite ali, então vai depender da performance do baterista, tá? Depende se a música é toda constante ou se a música tem muita dinâmica, você tem que avaliar isso, tá?
Aí você vai tomar como ponto de partida a média do sinal. É um bom ponto para você ficar ligado. Se você tem aí, por exemplo, um pré-amplificador, né, você tem o VU ali e tal, você pode ter certeza que o nível no seu VU, quando você está gravando uma caixa, vai ser muito mais baixo do que quando você está gravando um baixo suave ou está gravando um pad, por exemplo. Porque você tem que ter uma relação entre a média do sinal e o pico muito maior, né? Se você deixar o seu VU próximo do zero ali, na hora que você está gravando um boom numa caixa, certamente ele já está clipando lá no seu DAW, né? Porque a distância entre o pico e a média da caixa é muito maior. Se você está gravando um som suave, a distância é muito menor. Então você gravando com VU em zero não vai estar clipando, né? Então você tem que compreender essa relação para achar os níveis, né? O que você considera ideal. Não existe um nível ideal. A regra é, o nível ideal é um nível cheio sem clipar. Basicamente é essa a regra, tá? Só que você não consegue prever exatamente isso, porque envolve várias coisas. Se você está pensando na gravação de uma bateria, a sua caixa está vazando em todo mundo, está vazando no over, está vazando nos tambores. Então quando o cara toca só a caixa, você vai ter um sinal. Só que com a bateria toda tocando ali, vai ter vazamento de prato na caixa, vai ter chimbal, o nível da caixa vai aumentar. Então você tem que prever todas essas condições para o seu sinal não clipar entrando no DAW, por exemplo. E tudo isso tem a ver com isso aqui, é a relação entre nível pique e nível RMS. Se você compreender isso aqui, essa concepção da média do sinal para o pico, a sua vida muda completamente, tá? E o grande lance é como que você manipula isso, né? A gente estuda diversas ferramentas que controlam a dinâmica, por isso que eu estou falando isso aqui, tem total relação com a variação dinâmica. Quanto melhor você souber manipular a dinâmica, mais êxito você vai ter no trabalho do áudio. E não significa que sempre o seu objetivo é reduzir a dinâmica, tá? Na maior parte dos casos, desde o sinal gravado cru, né, sem processamento, até o som final, obviamente você vai reduzindo a dinâmica, porque a sua música você vai ter que juntar com os outros elementos e você tem os níveis de loudness que você tem que atingir para as determinadas plataformas. Então o que acontece é que no final das contas você está pegando um som que está desse tamanho na vida real e quando você ouve ele na mixagem ele está desse tamanho, tá? Então basicamente é sempre isso que você faz no trabalho do áudio e da mixagem hoje em dia, tá? Você compreender isso aqui vai te ajudar muito em todo esse aprendizado, mas isso aqui pode te refletir várias coisas também, que foram coisas que eu comentei lá nos vídeos de loudness também, que quanto mais alto, quanto maior é o RMS da sua música também, você acaba perdendo a sensação de transiente. Então se você tem, por exemplo, um hip hop, um rap ou um samba, né, o hip hop no caso que é um som articulado por causa dos graves, o samba é um som articulado por causa das percussões e tudo. Se você pega esses sons e você tem um loudness muito alto, o que você acaba fazendo é que você vai perder essa sensação de transiente, né? Vai perder essa articulação do som. Então é bom ficar antenado com isso aqui, porque isso pode refletir em vários pontos do seu processo de mixagem, em vários pontos também do seu processo de masterização. Então fiquem ligados aí, entender a diferença entre pico e média. Isso aí ajuda a gente a compreender instrumentos individuais, ajuda a gente a compreender como a gente trabalha na mixagem e na masterização também, tá bom? Eu espero que esse vídeo aí tenha sido útil para vocês, que vocês tirem bastante proveito desses conceitos aqui. A gente vai falar mais sobre vários desses assuntos aí relacionados a níveis, a conceitos de teoria de áudio também, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, marque aí no sininho para receber as notificações e até a próxima. Valeu!